Então vamos começar a conversar sobre o nosso diagrama de controle. Então, o que é o diagrama de controle? O diagrama de controle é uma ferramenta da epidemiologia através da qual possibilita a gente de conhecer se no meu município existe uma endemia ou uma epidemia de determinada doença. Então, o que é uma endemia, o que é uma epidemia? Endemia é a ocorrência coletiva de uma determinada doença que acomete sistematicamente as pessoas em um espaço delimitado com uma incidência praticamente constante, né? E o que é, então, uma epidemia? São alterações progressivas, crescentes, inesperadas e descontroladas dos coeficientes de incidência de uma determinada doença acima de um limiar epidêmico pré-estabelecido. Então, essa palavrinha aqui, limiar epidêmico pré-estabelecido. A partir daí, então, eu tenho o limite para eu considerar se a doença está acontecendo de maneira epidêmica ou não. Então, é preciso a gente conhecer qual é a faixa de oscilação esperada das incidências dos casos de determinada doença em meu município. E como é que eu vou, então, conhecer essa faixa e a oscilação da faixa de normalidade da ocorrência dos casos? É preciso, então, a gente construir uma curva, né, cujos pontos eles são calculados através das incidências ou mês a mês ou semana epidemiológica a semana epidemiológica, e com as incidências eu vou calcular a média, o desvio padrão e para chegar no final estabelecer esse limite máximo esperado, que é o limiar de epidêmico, né, que eu espero que aconteça, né? Então, que exista um limiar a partir daí, então, para eu considerar se é uma epidemia ou não. Então, é preciso a gente construir essa curva baseada nos valores, no cálculo, né, com base nos valores das incidências mês a mês ou semana a semana. Então, o diagrama de controle ele é construído com esse limite máximo esperado, né? E é de bastante utilidade para a gente poder, então, detectar precocemente a existência ou não de uma epidemia e também, de acordo com a elevação do número de casos ou de incidência, tomar as medidas necessárias. Então, em relação ao plano de contingência da dengue, essa é uma ferramenta preciosíssima que todo o plano de contingência de cada município tem que ter o seu diagrama de controle para poder analisar, né, determinadas situações e verificar quando é que eu preciso agir as ações em determinada situação, quando é que o meu município está em epidemia, né? Então, eu levo em consideração, dentro do plano de contingência, as variações ascendentes dos casos de dengue, por exemplo, né? Dessa curva do diagrama de controle para ativação de vários níveis de intervenção. Mais adiante a gente vai entender melhor. Então, aqui é o diagrama de controle de um determinado município. Aqui essa curva, essa linha em vermelho é o limite máximo esperado que a gente estava conversando. E aqui em azul a média móvel também. Então, o número de casos ou a incidência que estiver entre o limite máximo e a média está entre o número de casos, aqui está dentro do número de casos esperados. Tá? Em relação à dengue, especificamente a dengue, a gente analisa passo a passo, semana a semana, de cada incidência aqui. A incidência, então, de 2015 aqui, ou do ano em questão, está em verde. Tá? Então, o meu município tem essa curva, cada município tem a sua curva específica, né? Então, nesse município aqui, a gente vai analisar em verde o ano de 2015. E aí, em relação ao diagrama de controle da dengue e em relação ao plano de contingência da dengue, de acordo com como a minha curva se estiver se comportando, eu vou ter os níveis para ativação de algumas ações e respostas também. Então, por exemplo, o nível 0, as ações elas são iniciadas
quando a incidência permanecer em ascensão por 3 semanas consecutivas, ou índice de infestação predial maior ou igual a 1%. Então, vamos ver o que é isso na curva. Vamos voltar à curva. Então, as ações elas vão ser iniciadas de acordo com essa incidência, se houver a ascensão por 3 semanas consecutivas. Então, vamos voltar lá no meu diagrama de controle. Bom, então aqui a nossa curva, e aí o que a gente estava falando, né? No plano de contingência da dengue, a gente tem os níveis de ativação e respostas. Então, nível 0, 1, 2 e 3. O nível 0, eu vou iniciar algumas ações quando houver a ascensão por 3 semanas consecutivas da incidência. Então, voltando aqui na curva, vamos ver um exemplo. Então, aqui, semana 8, tá? A incidência na semana 8, semana 9, semana 10. Então, aqui eu tenho, da 8 até a 10, eu tenho a ascensão da incidência, né? Eu não estou nem próximo do limite máximo esperado, mas eu já estou vendo que o número de casos, a minha incidência, ela está se elevando por 3 semanas consecutivas. E aí, então, eu preciso de tomar algumas ações para poder conter o número de casos que está em ascensão, certo? O nível 1, as ações elas são outras ações são iniciadas quando permanecem em ascensão por mais de 3 semanas consecutivas. Então, voltando aqui na curva, a gente pode ver. Então, semana 8, 9, 10 e continua subindo. 11, 12, 13, 14. Então, a ascensão por mais de 3 semanas consecutivas, eu já considero que o meu plano, né? Eu já estou no nível 1, eu já preciso, então, lançar mão de outras ações em diversos setores para conter esse número de casos que já está ultrapassando 3 semanas consecutivas. Quando eu estou no nível 2, as ações são iniciadas quando o número de casos ultrapassam o limite máximo. Então, por isso é necessário a gente conhecer qual o limite máximo de incidência dos casos no meu município. Então, aqui, por exemplo, olha, na semana 11, a incidência ultrapassou o limite máximo, que foi o limite máximo, como vocês viram, é a linha em vermelho, tá? Daí caiu novamente, aqui novamente o número de casos, ou a incidência, melhor falando, ultrapassou o limite máximo esperado. Tá? Então, aí, de acordo com a situação, eu vou, então, no meu plano de contingência, detalhar quais as ações eu tenho que fazer em relação à situação que está sendo desenhada no meu município. E nível 3, todos os indicadores acima, mais mortalidade ascendente nas últimas 4 semanas. Então, é uma ferramenta importantíssima para eu, na hora de construir o plano de contingência, eu levar em conta essa análise. Então, tem que estar sempre atualizado para eu analisar semana a semana e tomar as devidas as ações que devem ser necessárias para conter esse aumento de número de casos. Bom, todos vocês vão receber, cada município, a gente já fez o diagrama de controle de todos os municípios. Então, vocês vão receber e vão atualizando o diagrama de vocês. Então, para a gente construir o diagrama, lembra que eu falei? É preciso a gente conhecer a incidência de diversos anos, né? E para ir construindo ponto a ponto da curva, do limite máximo e da média. Então, aqui um exemplo, esse município aqui, então, tenho todos os anos, a partir de 2002 até 2015, então eu tenho município de Cáceres. Tá? É um exemplo que a gente colocou aqui. Então, eu tenho 3 colunas, né? Então, o número de casos por semana epidemiológica, a população do ano, então, de 2002, e automaticamente vocês já vão receber nesse diagrama com as planilhas prontas, elas já estão com o cálculo da incidência, tá? Então,
número de casos, população e incidência, 2002, 3, 4, 5, 6, até 2015. 2015 é o nosso ano em questão, é o nosso ano atual, certo? Bom, então eu preciso saber disso, fazer isso, mas todos vocês já vão receber essa planilha já prontinha, só precisando atualizar o número de casos de 2015. Vocês não estão visualizando os números certinhos, mas isso aqui é só um print da planilha que vocês vão receber. Cada um vai receber a planilha com seu diagrama, com a curva direitinho do município de vocês. Então, eu fiz um print aqui para vocês irem se acostumando e aprendendo a usá-la, tá? Então, todos os anos aqui, com as incidências, a população e o número de casos. Bom, para eu construir a minha curva, né, o meu diagrama, é preciso, eu coloquei aqui em vermelhinho, excluir os anos epidêmicos e os anos com número de casos muito insignificativos. Por exemplo, às vezes tem município que tem 1 caso ou 2 casos só de dengue no ano, né? Então, eu vou excluir esses anos. E os anos epidêmicos também. Então, digamos que aqui, para esse município de Cáceres, então, eu coloquei só para entrar nos cálculos esses anos aqui, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 e 14. É claro que o 2015, isso aqui é a incidência, que sai aqui em rosinha, aqui continua em rosinha. O 2015 é o ano que eu vou observar. Então, é o ano da curvinha lá que vai ficar em verde, que vai modificar, né? Bom, então, eu tenho a incidência semana a semana e, através dessas incidências, eu tenho aqui o cálculo que já vai estar automático, né? Já vai sair automático aqui da média, o desvio padrão, limite mínimo e o limite máximo, tá? Então, modificando aqui, automaticamente já vai modificar minha média, desvio padrão, limite máximo também, tá? Bom, para a gente construir, então, a curva, é preciso eu ter a média, o limite máximo e o ano, então, em questão, que é 2015, certo? Eu tendo isso, eu já tenho aqui a minha curva, então, o meu diagrama de controle. Tá? O que vai modificar, então, agora, por exemplo, nós estamos na semana 39. Eu vou acrescentando as outras semanas e ela vai desenhando aqui o verdinho, que é o ano de 2015. Tá? Bom, seguindo. Eu disse para vocês que a gente precisa atualizar a incidência do ano em questão. Então, eu preciso estar atualizando o meu ano de 2015, né? Então, como é que eu vou atualizar o meu ano de 2015? Todos vocês têm o programa na internet, né? Tem o TabWin, né? Que é o programa oficial, né? Com que a gente vê os números de casos da dengue, né? Que é digitado lá. O Dengue Online você pode puxar através do TabWin. Então, aqui a gente fez um print da tela do computador e vocês vão clicar, então, no TabWin, certo? Clicou no TabWin, vai abrir essa tela. Vocês vão clicar aqui onde tem essa interrogaçãozinha, essa chave, esses pontinhos na vertical e vai abrir a... Vocês estão com o TabWin aberto? Márcia? Não? Tá, tudo bem. Mas quem já está acostumado a mexer vai conseguir visualizar. E quem não está, é só seguir o passo a passo aqui que vocês vão conseguir certamente. Então, tá, eu cliquei aqui e aí vai abrir, então, esta página, que é Dengue Online e a base DBF. Eu vou abrir, clicar aqui, vou abrir e vai, então, me abrir em uma página que eu tenho que fazer, então, algumas seleções, né? Eu vou selecionar a linha, coluna e seleções disponíveis. Nós vamos ver a seguir. Na linha Semana Epidemiológica de Início de Sintomas, na coluna eu não vou ativar, e nas seleções disponíveis, ano de sintomas, município de residência e Semana Epidemiológica de Sintomas. E não classificados, ignorar também, tá? Então, seguindo, né, eu estava nesta página. Então, quando eu apertei aqui para abrir, vai abrir exatamente aqui. E aí, então, eu vou fazer
as seleções, certo? Na linha, coluna, as seleções disponíveis, modificar aqui o ano de 2015 e não classificados eu vou colocar ignorar, certo? Então, é nessa página aqui que a gente vai fazer a seleção do que a gente quer para tirar o número de casos que estão ocorrendo semana a semana. Então, seguindo, eu vou fazer então a seleção. Semana epidemiológica de início de sintomas, na coluna não ativa, e aqui seleções, aqui já coloquei 2015, seleções disponíveis, então, semana epidemiológica de início de sintomas, eu vou clicar no incluir, e aí vem para cá, semana epidemiológica de sintomas. E eu vou selecionar, dou um Ctrl e vou selecionar, então, até a semana. A gente está na semana 39, 40, né? Eu coloquei aqui, então, 39, né? Até a semana 39, tá? Aí vou incluir novamente, apertar no incluir, e vou incluir o quê? Município de residência de Mato Grosso, né? E aí coloco, então, novamente, incluir, e vou escolher qual município eu vou querer. Então, escolhi o município de Cáceres e vou clicar aqui em executar, tá? Então, quando eu já selecionei o ano de 2015, né, eu vou querer semana epidemiológica, já selecionei até que semana que eu quero, já selecionei o município que eu quero, vou colocar em executar e vai sair essa tela aqui, né? Vai me dar essa tela aqui. Então, o município de Cáceres, semana a semana, até a semana 39, teve um total de 252 casos e cada semana, então, com o número de casos aqui. Mas vocês lembrem que para eu construir o diagrama, eu preciso da incidência, não o número de casos. O número de casos eu vou usar para me dar a incidência. Então, seguindo, né, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o número de casos, então eu vou clicar aqui nessa telinha, que é para copiar, vizinho da primeira que a gente entrou para iniciar, eu vou clicar aqui, que é para copiar, e se eu não tivesse o diagrama, eu ainda ia ter que construir ano a ano, tá? Mas vocês já vão receber o diagrama, então eu venho aqui na tela do diagrama e vou clicar para copiar aqui do ladinho do ano de 2015, tá? Bom, então eu já tenho a frequência aqui, começa de semana em branco, 1, 2, 3 até 52 ou 53, dependendo do ano, né? Então, o que eu vou fazer? Já copiei, colei aqui do lado. Agora, eu preciso atualizar o número de casos aqui em branco, certo? Automaticamente, ele vai modificar a incidência. Então, vamos lá. Eu preciso, então, copiar somente o número de casos aqui e copiar somente os valores nessa coluna aqui. Eu vou copiar em cima e copiar somente, copiar especial, copiar valores nessa coluna aqui. Automaticamente, eu falei para vocês que já está tudo com as fórmulas, automaticamente, a partir da hora que eu atualizei o número de casos semana a semana, automaticamente a minha incidência já vai alterando aqui, certo? Então, eu já tenho a semana de 2015, tá? Não precisa fazer cálculo nenhum. Eu só preciso puxar, então, no Tab Win, a atualização das semanas, copiar o número de casos aqui nessa coluna e automaticamente está pronto. Ele já me deu a incidência aqui, tá? Bom, os anos já estão todos selecionados aqui e a média dos anos também já está pronta. Tá? Então, o que eu preciso fazer depois que eu coloquei o número de casos e já vi que modificou a incidência? Eu só vou olhar aqui que o que eu preciso para construir o meu gráfico é da média, do limite máximo e do ano de 2015, que é este ano. Assim que eu coloco o número de casos lá em cima, o número de casos aqui, eu coloquei de uma maneira que automaticamente, a incidência daqui, de 2015, ela já vem para esse quadrinho aqui, certo? Então, a única coisa que vocês precisam fazer é
colocar o número de casos, porque aqui já vai estar automático e já vai atualizar. Então, aqui eu já tenho os 3 dados para construir o meu gráfico. Então, está pronto. É só salvar e o gráfico está pronto, certo? Então, voltando aqui, de acordo com o gráfico, né? Eu vou, então, meu gráfico atualizado, já semana a semana, eu vou analisar. Eu estou nessa semana 39 aqui. Então, o número de casos meu, ele já caiu, né? Ele vem caindo e está dentro do... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Dentro do esperado, né? Aqui ultrapassou um pouquinho o limite máximo, né, esperado, voltou e continua aqui baixinha, certo? Então, voltando aqui. Então, vocês já receberam o modelo do plano de contingência e muita gente estava ansiosa, né, para saber como é que como é que a gente vai construir esse diagrama de controle, né? Então, eu preciso construir de acordo com essas incidências ano a ano e fazer, então, esses níveis de ativação, está sempre atualizado o diagrama de controle para eu poder traçar quais medidas são necessárias de acordo com cada situação. E ano que vem, para adicionar um novo ano, o que a gente precisa fazer? Então, digamos que a gente já está em 2016. Eu seleciono essas 3 colunazinhas do 2015, copio e vou colar aqui do lado de 2015, certo? Então, eu vou colar mais 3 colunazinhas e vou renomear, então, como 2016, modificar qual é a população considerada para 2016 no IBGE, né? E aí limpo, né, o número de casos aqui de 2016. E semana a semana, então, eu vou tirando no Tab-Win o número de casos e colocando aqui que automaticamente a incidência vai sendo calculada. Pronto, eu já coloquei aqui o número de casos e o meu diagrama vai modificando pouco a pouco, certo? E como o 2015, aí eu tenho que analisar, se o 2015 ele não foi um ano epidêmico, eu vou copiar a incidência de 2015 aqui nessa partezinha rosa e assim que eu copiar o 2015 aqui, a minha média, o meu desvio padrão, o meu limite máximo vai modificando e a minha curva também vai modificando, porque agora eu considerei mais um ano não epidêmico para fazer a construção dessa curva, certo? E aqui, então, a média, máximo, e aí seria, então, o ano de 2016, né, que aqui eu não modifiquei, que é onde vocês precisam modificar, e automaticamente ele, então, vai modificando aqui para construir o gráfico, certo? Então, a aula é curtinha, e aí a gente precisa, então, agora, vocês tendo alguma pergunta que a gente puder ajudar, pode falar. E ó, o Josemar, deixa eu ver aqui o que o Josemar está perguntando. Márcia, tá onde? Ah, tá aqui, né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho, que está muito grande para mim. Aqui eu tô com o microfone já. Tá ouvindo eu aí nesse microfone? Então, tá aqui. Então, o Josemar, cadê ele? Cadê a pergunta dele? Estou procurando aqui. É a última? Ah, é. Para a construção do plano de contingência, só que o dedo na minha digitação está muito ruim, só está sendo a taxa. Olha, para mim não está aparecendo. Faz assim, Márcia, vê se você muda ali no bate-papo, tamanho 10, e aí ele aparece para mim tudo que está escrito, que aqui não está aparecendo para a gente não. Não, é porque a gente mudou a configuração do bate-papo, Silvene. Então aí, como hoje é o dia do teste, então tudo que é para dar erradinho a gente vai dar hoje, né? Então, eu vou pedir ajuda para vocês aí. A pergunta de Josemar é a seguinte: quando receberemos o diagrama das secretarias municipais de saúde, as planilhas serão enviadas para as regionais? A pergunta da Evânia. Eu vou fazer um combo de 3 perguntas e aí você vai respondendo para a gente. Então, o Josemar pergunta: quando é que vai se receber o diagrama às secretarias municipais de saúde? A Evânia complementa: as planilhas são enviadas para as regionais, então, se for para regionais, vai chegar para lá. E, por último, o Josemar acrescenta que
Para o plano de contingência, a taxa de incidência é mais importante que o número de casos. Eu acho que é uma pergunta isso, né? Tá, Então você então pode assim, responder isso. cada uma Então, das três. todos os escritórios vão receber essa planilha e os diagramas de controle, que vai numa planilha só, né? O diagrama de controle, como é que vocês vão atualizar, né? E esse passo, e vamos mandar também essa aulazinha de hoje para atualização para pegar os casos no TabWin, né? Para vocês resgatarem os casos através do TabWin, porque eu sei que tem muita gente que tem um pouquinho de dificuldade em manejar o TabWin, tá? Então, vocês vão receber. A gente vai começar a mandar, na semana que vem, a gente já vai começar a mandar aos poucos para as regionais, né? Os que a gente já tiver atualizado até essa semana, ou de repente a gente manda até sem atualizar para vocês irem atualizando, a gente vai ver, mas semana que vem a gente vai começar a enviar para as regionais. Então, assim, acho que até no máximo 15 dias todas as regionais já vão receber e aí elas vão repassar para cada município, tá? O Josdemar quer saber se a taxa de incidência ela é mais importante que o número de casos. É que o diagrama ele é feito com a taxa de incidência, né? Então, a taxa de incidência é que eu vou pegar para poder desenhar. Então, eu não posso misturar a taxa de incidência com o número de casos. Então, se ele é feito com a taxa de incidência, eu tenho que colocar a taxa de incidência também do ano em questão. Tá? Mas o número de casos é importantíssimo, porque baseado no número de casos é que eu vou calcular a incidência, tá? Iraci, a Iraci está falando aqui que eles ficaram 20 minutos sem energia lá e retornou lá em São Félix. Mas, Iraci, não se preocupe que a gente pensando nisso, nós estamos gravando tudo e vocês, quando receberem os diagramas de controle, vocês vão poder estar revendo esse vídeo no próprio YouTube e do ladinho, enquanto vocês vão vendo o diagrama, vocês vão revendo aí a apresentação da Silpene, que vai começar a fazer mais sentido para vocês do que vocês estão agora vendo uma apresentação sem ter o material na mão, né? Então, como a gente está fazendo passo a passo, a CBN teve esse cuidado de fazer passo a passo, ao vocês receberem o diagrama, vocês vão poder estar fazendo ele, dando pausa no vídeo, reiniciando, então é até um pouco mais dinâmico para vocês fazerem dessa maneira. Por enquanto a gente está tentando fazer essa web para vocês antecipados sem material, então vocês aproveitem para tirar dúvida geral sobre diagrama de controle. Só para dar uma ajuda lá para o Josdemar, que ele perguntou na história do diagrama, se é mais importante o número de casos do que a taxa de incidência. Essa estatística, Josdemar, é que quando a gente faz a taxa de incidência, é uma suavização para comportamento ao longo do tempo. Não adianta a gente ter os números de casos absolutos, que a gente não consegue ter depois, por exemplo, se passar uma de tendência, seja ela exponencial ou geométrica, a gente pode estar muito baixo, Miriam, meu áudio. Vou aumentar mais um pouquinho. Você está me ouvindo? Tá, então tá ok. Então tá meio baixo, né? Eu vou tentar aumentar aqui meu som, mas por enquanto vamos falando assim mesmo. Então, o que acontece? Quando você faz por taxa de incidência, você consegue suavizar e você consegue ter um comportamento melhor do que propriamente os casos absolutos, né? Só para dar uma ajudada aí. Outra pergunta que chegou para a gente aqui, se levar até 15 dias para mandar as planilhas de diagrama de controles regionais, vocês vão dar mais tempo para atualização e os envios do plano municipais de contingência? Isso. O diagrama, ele é utilizado para monitorar semana a semana, ano todo, entendeu? Então, assim, a gente vai tentar mandar semana que vem, né? Mas não vai atrapalhar em nada. O diagrama, o plano de contingência é até dia 10 de novembro. Não, tem muito tempo ainda, tem mais de mês. Com certeza a gente vai mandar semana que vem, tá? Não se preocupem aí, Aline, pessoal do Escritório Regional de Barra do Garça, que vocês vão ter tempo hábil aqui. A Catiúcia está perguntando de Água Boa. A Água Boa também ficou sem energia, mas vamos recuperar no YouTube, é só mais uma informação do pessoal aí. E acho que agora melhorou, Luciano, o som, né? Gente, vamos mandar mais perguntas? Vamos lá, se vocês puderem. Mas esse é o prazo para passar na CIB, né? Que a Márcia está perguntando sobre até o dia 10, é isso? Então tem que passar na CIR antes do dia 10, tá bom?
tá? Josemar está falando o seguinte, tem um fluxo longo, o plano, quanto mais breve melhor, só para a gente poder estar, uma afirmação. Mas o plano precisa ser aprovado na CIR, exatamente, como a Marlene já disse, né? E a Aline está dizendo, por favor, não recebi esse novo prazo de envios dos planos, tá? Fátima, o som nosso está muito ruim ainda, Fátima? Acho que melhorou um pouquinho, né? Luciana também não está entendendo. Repetindo aqui, ó, a Fátima e Luciana está dizendo que o prazo para o envio é até o dia 30 de outubro, mas elas estão prorrogando para dia 10 de novembro. Tá ok? Vladimir, o som também está ruim? Vladimir não está ouvindo? Só para a gente verificar o som. O que a gente vai fazer então? Eu vou pedir para a Dirce sentar ali no computador junto com a Márcia e digita para a gente lá a data corretinha lá no bate-papo, para que a gente possa ter ela sem ficar falando no áudio, né? Escrito vai ser melhor para vocês. Não se esqueçam, vocês podem pegar uma cópia do bate-papo, é só mandar para salvar no próprio computador de vocês, vocês já vão ter uma cópia do bate-papo. Pode falar. E outra coisa é que assim que vocês receberem o diagrama, ele já vai estar pronto. É só vocês colocarem o número de casos atualizado, que automaticamente ele já... Só isso, só precisam mexer no número de casos. O resto está tudo pronto e tudo no automático. Colocou o número de casos lá na colunazinha de 2015, a incidência vai estar modificada e a incidência lá naquele quadrinho, vamos voltar aqui, e a incidência de 2015, aqui eu não vou nem precisar colocar. Assim que aparecer lá em cima, ela já vem também para cá de 2015 e já vai atualizar a curva, né, do diagrama. Tá? Vocês só vão precisar colocar, não vão precisar construir nada. Já está pronto. Aos pouquinhos vocês vão acostumando, clicam num número de casos, modificam um pouquinho para vocês terem noção de como que é, mas assim, ele já vai prontinho para vocês. A Mônica da vídeo para disponibilização do canal, a gente vai no máximo até amanhã, no máximo segunda-feira já está no canal YouTube, tá, Mônica? Vocês podem estar acompanhando esse vídeo também. O Escritório Regional de Itanhaém da Serra está dizendo que o tempo é curto para a elaboração do plano de contingência com essas novas informações. A pergunta é a seguinte, a Paula Rieco está falando que mesmo o município com uma população pequena, ela faz o cálculo em cima de 100 mil habitantes? Isso, mesmo o município pequeno é em cima de 100 mil habitantes. A gente até ia fazer em 10 mil, baseado em 10 mil habitantes, mas aí o Ministério disse que não, que para o Brasil todo tem que ser 100 mil habitantes mesmo. Tanto que considera como epidemia, né? Assim, ou município já em estágio mais crítico, né? Os que já têm acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Ok. A Márcia está pedindo se você pudesse voltar mais uma vez no gráfico para mostrar para eles como é que dá fazer a leitura para o gráfico. Acho que é importante a gente dar uma revisada neles. Se puder voltar, enquanto a gente... atenção a todos, se vocês olharem no bate-papo, na onde está meu nome na moderadora Berdan, tem duas orientações que já são orientações oficiais, tá? Segundo documento enviado, o prazo para entrega do plano vai ser até dia 30 do 10, porém foi prorrogado para o dia 10 do 11, aprovado pela CIR. E não se esqueçam de encaminhar as resoluções do Conselho Municipal e da CIR para posterior encaminhamento à CIB, tá bom? A Silbene vai falar mais uma vez aqui sobre os gráficos a pedido do pessoal de Rondonópolis. Tá. Então aqui o nosso gráfico, né? Então já tem desenhada a curva com o limite máximo esperado, a média e aí a incidência, então, semana a semana de 2015. Então a gente analisando, parando para analisar. Digamos que a gente esteja aqui na semana 10, tá? Então, o que eu estou vendo aqui? A semana 8, 9, o número de casos ascendeu. Na semana 10, continua ascendendo. Então, o que eu já tenho aqui? No meu diagrama, eu tenho que o nível 0, eu preciso acionar lançar mão de algumas ações ou atividades
tanto em diversas áreas, na vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, assistência ao paciente, mobilização, de acordo com cada nível. Então, de acordo com o desenho da minha curva, eu tenho que lançar mão de algumas ações nessas diversas áreas. Tá? Então, aqui só para vocês entenderem, o nível 0, as ações, essas diversas ações em diversas áreas, elas serão iniciadas quando a incidência ela permanecer em ascensão por 3 semanas consecutivas. 2 semanas consecutivas e baixar, não estou no nível 0, tá? Então, aqui, 8, 9, 10, semana 10. 3 semanas consecutivas ascendentes. Então, eu já teria que, conforme a descrição no meu plano de contingência, lançar a mão de algumas ações para evitar, que eu já vi que a situação está se tornando ascendente, ou está aumentando o número de casos e a incidência, né, consequentemente. Então, eu preciso lançar mão de algumas ações para conter esse aumento, tá? Então, aqui, voltando a analisar, então, é o exemplo, então, de uma situação do nível 0. O nível 1, as ações, elas são iniciadas, então, quando há incidência, as incidências, elas permanecem em ascensão por mais de 3 semanas consecutivas. Então, voltando no gráfico, de 8 até a semana 13, houve ascensão contínua do número de casos, claro, do número de casos da incidência, né? A gente automaticamente fala número de casos, que a gente coloca para fazer o diagrama o número de casos, mas o que dá aqui é a incidência. Tá, então, o que eu falei? Semana 8, semana 9, semana 10, 3 semanas consecutivas em ascensão, eu vou acionar o meu nível 0, certo? Aí, no plano de contingência, tem detalhado quais são as ações em todos esses setores que eu preciso começar a lançar a mão e agir, né? Eu preciso agir de determinada forma. Se o número de casos, então, continua em ascensão por mais, olha, até aqui mais ou menos a semana 13, mais ou menos a semana 13, então da 8 até a 13, o número de casos, então, ascensão por mais de 3 semanas consecutivas, eu tenho que lançar a mão, 13 já até passou, né? Aqui na 11, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, a incidência, aí o que está acontecendo? O que é o nível 2? Vamos voltar lá. Nível 2, as ações serão iniciadas, então são outras ações, né? Quando o número de casos ultrapassar o limite máximo. Então, aqui na 13, aqui então a incidência ultrapassou a incidência no limite máximo esperado, que para essa semana a incidência máxima seria esse valor aqui de incidência, tá? Então, eu vi que ultrapassou. Então, aqui eu já tenho uma semana epidêmica, certo? Opa. Mas vamos continuar, então. Aqui tem algumas inserções ali. A avaliação é importante para que as medidas sejam tomadas no nosso trabalho, seja aprimorado. Isso foi um comentário da Dirce aqui, tá? Tem pergunta. Posso estar perguntando algo sem noção, não tem pergunta sem noção, viu, Catiúcia? É importante qualquer pergunta. Mas onde consigo o índice de infestação predial semanal? Afinal, eu avalio índice de infestação predial e tenho dúvida onde consigo esse índice semanal. É uma pergunta da Catiúcia, tá? E tem mais uma, eu vou acrescentar mais uma da Márcia, que é o seguinte. Então, para eu avaliar em que nível estou, considero as linhas verde, azul e vermelha. Preciso observar as linhas de cor clara? Não. As linhas de cor clara, elas são as linhas iniciais, mas a gente faz uma média das últimas 4 semanas. Então, é só para observar as linhas mais grossas, né? As que são mais grossas. As clarinhas, não. Tá? E em relação ao índice de infestação, é no CISP-NCD mesmo, tá? A Catiúcia já até respondeu aqui, né? O índice de infestação, tá?
O Paulo Massi de Porto Alegre do Norte está dizendo o seguinte: Paulo, um dos motivos da utilização da incidência se dá devido à necessidade da padronização do indicador com o objetivo de melhor avaliar a situação de transmissão dos municípios em relação aos demais e em relação ao país e estado. Isso é uma afirmação que ele está fazendo. Em relação ao número de habitantes que a gente deve considerar, para ser olhado no IBGE. Sempre eles fazem, no começo do ano, a estimativa para o próximo ano. Né? Então, no site da IBGE, a gente olha lá, coloca lá o seu município e tem sempre o número de habitantes estimado. Tá? Silvene, então a gente pode retornar para a observação que tem aqui no nosso bate-papo. Podemos, então, a Catiúcia, ela tem uma observação que é a seguinte: muitas mudanças, só um minuto, vocês escrevem, daí some aqui para mim, só um pouquinho. Muitas mudanças nos planos de contingência, então vamos lá. Muitas mudanças nos planos de contingência, na verdade, os municípios estão elaborando novamente os planos, pois essa ativação por nível é novidade para nós. O diagrama de controle será citado nos planos, mas o desenrolar dele é no dia a dia da vigilância epidemiológica. Essa é uma observação da Catiúcia. Sugiro uma web de diagrama de controle novamente, depois que recebermos essas planilhas. Seria ótimo. Tá? Da formatação do plano. Oi? Silvene. A Dalgisa, ela faz a seguinte indagação: perdemos o começo por falta de net. É obrigatório fazer semanal essa planilha e enviar para o escritório? É só para o município avaliar? Não. Está me ouvindo? É para o município avaliar. Então, o município ele vai avaliando semana a semana e de acordo com o que tiver desenhado nessas semanas, nessa curva dele, ele já vai acionando algumas acionando algumas situações, né? Iniciando algumas medidas para conter essa elevação da incidência. Então, é para o município, não precisa enviar para a regional. A regional, ela vai ter o diagrama de controle de todos os municípios que ela tem essa gerência. Mas cada município vai fazer o seu e não precisa mandar, não. Nem mandar para o estado, tá? Para a central. Ok. A Dalgisa está dizendo que está ok. Podemos. A Mônica diz o seguinte: como distribuir as responsabilidades com a sociedade num comitê? Por favor, dê um exemplo. O comitê ele é formado por vários setores da sociedade, né? Então, dentro do comitê, as pessoas podem sugerir como é que cada setor vai poder colaborar, né? Vai ver a responsabilidade de cada setor. Nesse comitê vai ser discutido tudo isso, né? E é importantíssimo que todos os municípios tenham o comitê formado. No plano de contingência que vocês receberam no modelo, né? Tem até a programação para as reuniões, com a frequência das reuniões, de acordo com o nível em que o município se encontra, nível 0, nível 1. Digamos que as reuniões iniciais elas são a cada 15 dias, no nível 1 passam a ser semanais e assim por diante. Então, em cada setor, né, tem diversas ações de acordo com as diversas áreas, né? Ok, Mônia, responda a sua pergunta. Estou vendo que você fez uma complementação, né, com relação a já fizemos um comitê, mas por fim, as responsabilidades sempre ficam a cargo do poder público. Então, daí você pede um exemplo, né? Acredito que já tenha sido, então, respondido, contemplada a sua pergunta. Se vem com outro questionamento com relação ao plano de contingência, se ele seria bianual. Anual. Anual só. Aqui, Mônia, olha, a Márcia está colocando para você. Mônia, se você quiser, podemos passar o exemplo de atividades do Comitê de Rondonópolis. Isso.
Acho que é importante essa integração, né, entre os municípios, né, que vocês conseguem visualizar com maior nitidez, né, as ações, principalmente dos comitês, né? É importante a integração entre vocês para, às vezes, uns aprendem com os exemplos de outros municípios, né? É isso. A Maria Aparecida coloca aqui para a gente, né? Um minuto. O recurso financeiro será repassado anualmente? Isso é. O Ministério é que repassa esses recursos financeiros e é anualmente, geralmente é no final do ano, né? E não passa pelo Estado, né, esse recurso. Então, o Ministério ele faz isso com todos os municípios, fundo a fundo, anualmente, né? Uma vez no ano só. Complementando aqui, né, a colocação da Maria Aparecida, o Paulo Massi diz que o exemplo enviado de Cuiabá é bianual, bem como nacional. Mas o nosso vai ser só anual mesmo. A Lília, do município de São Félix do Araguaia, diz o seguinte: passamos o plano de contingência em CIR na semana passada. Teremos que refazê-lo? Se ele já tiver de acordo com esse modelo, não precisa refazer, mas se não tiver, aí precisa adequar nesse novo modelo, né? A equipe da Secretaria de Ipiranga do Norte diz o seguinte: esse comitê é para enviar junto com o plano ou pode ser... Não, é para existir o comitê, né? O comitê ele tem que estar oficializado, criado, e no plano tem que vocês colocarem que realmente existe esse comitê criado, sei lá, em tal data, ou se vai ser implantado ainda, em qual data, né? Mas se não foi, tem que ser criado. Tá? Então, tem que ter alguma mencionando em relação à criação e à ativação do comitê, sim, no plano. Ok. Um minuto, por favor. Bom, então, eu espero ter colaborado com vocês, né? Tirado algumas dúvidas, e a gente na Secretaria, na Vigilância Epidemiológica, se coloca à disposição através vocês podem nos chamar pelo Skype, né? Que a gente pode, ou por e-mail, que a gente pode continuar tirando algumas dúvidas de vocês. E a gente vai fazer de tudo para que na próxima semana, até o final da semana, vocês já estejam com os diagramas e as planilhas de todos vocês, tá? Então, boa tarde e obrigada.